Olá, este é mais um Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Meu nome é Tatiana Pires, eu sou repórter da revista Bem-Estar e hoje nosso programa vai falar sobre menopausa. Quem está comigo é a Jéssica Reis, ela vai nos apresentar os nossos convidados. Olá, os nossos convidados de hoje são Lúcia Buchala Bagarelli, professora de ginecologia da FAMEP, e Paulo José Rossi Salles, ginecologista e obstetra e professor da FACERES. Participe e envie suas perguntas pelos comentários desta transmissão. Bom, eu queria saber de vocês, né, o que é a menopausa, né? Como que ela pode ser definida? E existe uma idade em que ela começa? A menopausa, ela é um evento dentro do climatério. Ela é a última menstruação. O climatério é uma fase de transição da vida reprodutiva para não reprodutiva até a senectude. E a menopausa ocorre mais ou menos em torno de 50 anos, mas pode variar, certo? Geralmente é em torno de 50 anos. E doutor, fala pra gente, assim, essa variação que ela ocorre de mulher para mulher, né? Assim como tem a primeira menstruação, que tem uma idade, mas não é para todo mundo na mesma. Quais são os fatores, assim, que a gente pode citar que influenciam? São vários fatores, sim, porque essa variação, existe às vezes uma ideia errada de que eu estou na menopausa, né? Uhum. Como a doutora Lúcia falou, a menopausa é um marco, é uma data, é um evento, é um evento. Os sintomas, que é o chamado da sintomatologia, da síndrome de climatério, os sintomas, então o climatério, que são todos aqueles sinais e sintomas que podem começar, né, tem desde antes da última menstruação até alguns anos após a última menstruação. Normalmente, como a doutora falou, a última menstruação, ao redor dos 50 anos, às vezes até um pouco antes, 48, mas tem gente que começa com sintomas bem mais cedo. Né, sintomas 2, 3, até 5 anos antes já começa a ter os sintomas de climatério, né? É que popularmente as pessoas chamam tudo de menopausa, né? Sintomas de menopausa, mas na verdade é de climatério o nome correto. Porque a menopausa, ela é a última menstruação. Então, como o próprio nome fala, né? Meno de menstruação. Pausa, que ela pausou. E por que varia? O senhor falou que existem vários fatores que podem influenciar nesse marco, né, na vida da mulher. Desde a primeira menstruação, das mulheres que menstruaram, as meninas que menstruaram mais novas ou mais tardiamente, tá? História alimentar, de atividade física, de sobrepeso ou peso adequado, de história familiar. Por exemplo, a minha mãe entrou na menopausa muito precoce, né, entrando no climatério muito precoce, e eu tenho uma tendência, às vezes, de também entrar mais cedo. Então são vários fatores, né? Alimentação, peso, atividade física, tabagismo, número de gestações e história familiar que faz dar essa variação de idade. E quais seriam os sintomas, né? Bom, os primeiros sintomas, né, como ele disse, já ocorrem na pré-menopausa. Os sintomas que a gente diz a curto prazo seriam os principais: a onda de calor, que é o que mais incomoda a mulher. 75% das mulheres têm onda de calor, 25% não. Outro sintoma seria o sono ruim, costuma dar insônia, costuma ter muita variação de humor, irritabilidade alternada com uma depressão, uma tristeza sem motivo, um cansaço exagerado, uma fadiga, chega a influenciar bastante na atividade diária da mulher. Também a memória às vezes começa a ficar ruim. Esses seriam mais ou menos os primeiros sintomas a curto prazo, né? A médio prazo nós teríamos outros sintomas, mas aí seria depois de 3 anos da menopausa, caso não tratada, né? Que seriam ressecamento da pele, a pessoa vai enrugar mais rápido, queda de cabelo, aumentam as rugas, ressecamento vaginal, dor no ato sexual e, em alguns casos, uma perda de urina pode acontecer também. Entendi. Bom, a gente já tem participação aqui de alguns internautas, né? Quero agradecer Leci Joaquim, Nerivalda Cruz. A Val Teodoro, ela tem uma pergunta e a Kátia Maria também. A Val, ela diz que ela tem 50 anos e ela sente muito calor. Ela está perguntando se tem algum remédio, né, para amenizar esse problema. Os remédios existem, né?
Na verdade, a terapia da menopausa chama-se de terapia de reposição hormonal. Acho que é importante entender por que por que tem a menopausa, por que se para de menstruar. Na verdade, porque houve os ovários pararam de funcionar, como se fosse uma falência ovariana. Né? Então, quando tem essa falência ovariana, os ovários param de produzir os hormônios e por causa dessa diminuição da produção dos hormônios é que a mulher para de menstruar. E é a falta dessa produção de hormônios que dão todos esses sintomas. Então, se são pela falta da produção de hormônios, você pode, tá? Existe o tratamento do climatério com reposição hormonal. Tentar repor o hormônio que ela não está mais produzindo. Certo. Só que isso precisa de uma avaliação médica anterior, assim, minuciosa e criteriosa, porque do mesmo jeito que tem o lado bom de tomar esse hormônio, tem os riscos, né? Então, é muito comum a gente ver, né, paciente assim, eu tô tomando esse porque eu comprei, porque minha amiga tá tomando, porque minha parente indicou. Não pode. Precisa de uma avaliação por um ginecologista e uma avaliação muito detalhada, minuciosa, com exames de sangue, ultrassom, mamografia, Papa Nicolau, para se fazer esse tratamento, mas tem o tratamento sim. Entendi. A Kátia Mara, ela está perguntando como amenizar os climatérios. Eu acredito que ela está querendo saber realmente dos tratamentos, né? Todos os possíveis tratamentos. O tratamento para isso é, como o Paulo disse, é repor o que o ovário parou de produzir. Né? Acabou o estoque de óvulos, acaba a produção dos hormônios. O principal hormônio da mulher é o estrogênio. Tá? O ovário produzia estrogênio, progesterona e também testosterona. Então, é repor o que o ovário parou de produzir. Desde que, como o Paulo disse, seja feita uma avaliação muito criteriosa antes, avaliando riscos e benefícios, e se a paciente tem alguma contraindicação ou não, é o melhor tratamento. Certo. Os outros tratamentos são muito inferiores, não dão o efeito que a terapia de reposição hormonal dá na melhora dos sintomas e principalmente na melhora da qualidade de vida. Porque todos aqueles sintomas que eu disse para você, os primeiros, eles regridem assim que você começa a fazer a terapia hormonal. Então, a paciente vai se sentir bem, ela vai ter mais disposição, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Entendi. Ela também está perguntando assim, se os chás naturais funcionam. É muito comum o pessoal falar do chá de amora, né? A amora é um fitoestrogênio, quer dizer, vem da planta. Ela ameniza só as ondas de calor. Na verdade, ela não vai dar todas as melhoras e as proteções que o estrogênio dá. Certo? Isso é muito importante, porque assim, uma coisa é você só tratar os sintomas. Tem outras consequências do climatério que não dão sintomas. Tá? Então, essa falta do estrogênio do ovário interfere no metabolismo de colesterol, de triglicérides, no metabolismo ósseo. Então são coisas que você não vai perceber, que você não vai sentir, mas a falta desse estrogênio, tá, pode aumentar o seu risco de infarto, de derrame, por aumento de colesterol, de triglicérides, aumenta o risco de obesidade, porque o estrogênio ele também melhora o seu metabolismo, tá, e aumenta o risco de osteoporose se você não está produzindo mais estrogênio. E isso não dá sintoma. Então, isso são coisas, né, bioquímicas que aparecem nos exames de sangue, nos exames de imagem e que não vão te dar sintoma. O chá de amora, ele melhora, ele tem fito, né, estrogênio, ele dá uma sensação de não ter os calores, os fogachos, mas nas coisas que não aparecem do climatério, às vezes eles não vão ajudar. Pode ser ali um tratamento complementar, coisa né? que a doutora Lúcia falou no começo. Não é bom fazer associação. Não associar. Não, porque como ele é um fitoestrogênio, e assim como a isoflavona também é um fitoestrogênio, eles ocupam os receptores de estrogênio, entendeu? Então, se a paciente estiver usando estrogênio, e usando um fitoestrogênio junto, eles vão competir pelo receptor. Bacana alertar isso, então. Não pode associar, porque um vai atrapalhar o outro. Né? Então, o estrogênio, eu até brinco, ele seria uma Mercedes, né? E a amora seria um Fusquinha velho, não menosprezando o Fusquinha. Mas, assim,
se você associar os dois, vai atrapalhar. Então, Eu queria que vocês falassem da importância de não se automedicar, Isso. de não usar o que a vizinha, a amiga, alguém fala. Isso é porque importantíssimo. você pode estar resolvendo, tô com calor, então ela tá tomando, para ela foi bom o calor, eu vou tomar também. Mas pode ocorrer essas coisas que a gente não percebe. Vai até, de repente, ajudar no calor dela. Vai me ajudar no calor no fogacho. Mas vai prejudicar, às vezes, um monte de outras coisas. Principalmente mama e endométrio. E outra coisa, por exemplo, Vamos às vezes esclarecer isso certinho aqui, gente. Às vezes aparecem mulheres que vêm tomando hormônio porque a vizinha está tomando e aparecem, por exemplo, uma mulher que tem útero e aparece usando só estrogênio. Não, quem tem útero tem que usar progesterona também. Porque só estrogênio pode espessar a camada interna do útero, ela começar a ter hemorragias e pode até dar lesões pré-malignas, se não for usado corretamente, né? Então, por isso que é importante fazer o tratamento com o médico, não com a vizinha, nem com a amiga, certo? Bacana. Uma coisa que a doutora Lúcia comentou no começo, acho que é importante ressaltar, é porque muita gente pergunta, quando eu estou no climatério, entrando na menopausa, é aí que eu tenho mais chance de engravidar? Tem muita gente que tem medo disso, tá? E pergunta isso pra gente. A doutora, na hora que ela estava definindo o que era menopausa, ela falou, é uma transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. E no outro momento ela comentou, você não tem mais folículos no ovário, óvulos para poder ovular, e por isso que você não vai mais produzir o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Então é uma fase onde a sua fertilidade cai e vai a zero. Então existe esse mito de que quando eu estou entrando no climatério é aí que eu tenho mais chance de engravidar. Não, pelo contrário. A fertilidade vai caindo até ficar zero. Entendi. E assim, é possível passar por esse período do climatério de uma forma tranquila, se fizer tratamento, se tiver ali o acompanhamento médico, ter amenizado esses sintomas? É possível? Tranquilíssimo, tranquilíssimo, desde que seja bem acompanhada. É importante salientar que o tratamento tem que ser feito pelo ginecologista, tem que ter uma bela avaliação, como o Dr. Paulo falou, antes de introduzir a terapia hormonal, e aí fazer os exames periodicamente, principalmente a mamografia, deve ser feita anualmente, certo? Aí a paciente vai ter qualidade de vida muito boa e uma vida muito tranquila. Se ela fica sem hormônio, ela tem, além daqueles sintomas, as consequências que o Paulo já disse. Consequências metabólicas, aumentando o risco de infarto, de AVC, de osteoporose. Que osteoporose, por exemplo, continua sendo uma das principais indicações da terapia hormonal. É prevenção de osteoporose, tá? Então, tem que ser acompanhada de perto pelo ginecologista. A doutora falou uma coisa muito importante, essa história da mamografia. A maioria dos cânceres de mama são hormônio dependentes. Então, se essa paciente, ela tem que ser avaliada se ela não tem casos de câncer de mama na família próximo, né? Se ela não tem uma lesão na mama que é pré-cancerígena e que aí esse hormônio que você vai dar na menopausa vai até estimular, por isso que precisa dessa avaliação antes. E eu costumo falar uma coisa que assim, eu acho que não existe também essa história de passar pela menopausa muito bem, né? Não existe um tratamento de menopausa que não associe junto, tá, reeducação alimentar e atividade física. Com certeza. Né? Muita gente fala assim, mas na época da minha mãe não existia hormônio. Como é que ela passou tão bem pela menopausa? Ela talvez não tenha passado tão bem, ela teve os calores, mas ela tinha uma alimentação mais, né, natural, ela fazia tudo a pé, né? Tipo, hoje a gente pega o carro para ir comprar pão na padaria da esquina, né? Então, e eu acho que não existe um tratamento de menopausa que não tem que contemplar, tá? Atividade física e reeducação alimentar. Como os antigos diziam mesmo, né? Como que a gente passa para nossa velhice de uma forma legal, né? Comer a metade, andar o dobro e sorrir o triplo. Então a gente precisa cuidar, né, da parte física com o hormônio, a gente precisa fazer atividade física, tá? Tem que ter reeducação alimentar e tem que cuidar da parte emocional da cabeça também. Né? Então acho que isso tudo acontece justamente no mesmo momento que ela está no climatério. Que é muito importante esse negócio de cuidar da cabeça, porque é uma fase que essa fase de transição é um tranco na vida da mulher.
A mulher estava bem, de uma hora para outra ela começa com um monte de sintomas que tiram a qualidade de vida dela, do dia a dia, que chegam a atrapalhar suas atividades. Então é um tranco que pode ser muito bem amenizado. E ele falou, é importante frisar, muita gente tem medo da terapia hormonal, tem medo de usar hormônio e esse hormônio vir a desenvolver um câncer de mama. Olha, isso tem que ser muito bem avaliado, porque o hormônio por si só, ele não faz nascer um câncer de mama. Se a paciente tiver que ter o câncer de mama, ela vai ter com ou sem hormônio. Como o hormônio, o câncer de mama é hormônio dependente, o hormônio vai fazer só aparecer mais cedo, tá? Ele não vai fazer a iniciação do câncer de mama. Por isso que é importante, como o Paulo disse, ver na família o número de pessoas que têm câncer de mama. Quanto mais parentes com câncer de mama, principalmente parentes de primeiro grau, maior o risco para a pessoa. Então você tem que tomar mais cuidado. Já uma pessoa que não tem ninguém na família com câncer de mama, a chance dela ter o câncer de mama é mínima, certo? E tem que lembrar, hormônio não é uma bomba prestes a explodir, certo? Porque os nossos ovários produziam estrogênio, progesterona e androgênio, testosterona. Quer dizer, então, também agem na mama enquanto o ovário funciona, certo? Então, eu acho que tem que fazer realmente uma boa avaliação. A mamografia anual é fundamental. Essa história de colocar todos os hormônios no mesmo balaio Não confunde pode. muito. Porque a gente ouve muito falar de hormônio em academia, e que deu câncer de fígado, e que a pessoa teve algum problema, né? E aí quando fala a mesma palavra hormônio para menopausa, né, assusta. Mas a doutora falou muito bem, primeira coisa que a gente usa um hormônio que é uma reposição. O próprio ovário dela já produzia esses hormônios. Segunda coisa, uma coisa que a gente sempre faz é tentar usar a menor dose eficaz. Então não é, como ela disse, não é uma bomba de hormônios. É uma dose baixa que seja eficaz para todos os benefícios que esse hormônio vão trazer para o climatério dela. O que eu quis dizer é que o medo é tanto que parece que é uma bomba que vai explodir. Vai colocar um monte, né? Vai jogar de colocar enquanto, na verdade, essa não. palavra hormônio para tudo. Traz muito mais benefícios do que riscos. E vai ter uma avaliação, né? Sim. Aí vocês vão saber se pode, o quanto pode. Isso é a primeira consulta de uma paciente no climatério, é uma consulta de 1h30, entendeu? Porque tem que ser tudo muito bem explicado, tem que saber tudo muito bem da paciente, escolher uma história muito bem feita, um exame físico muito bem feito, certo? E as orientações muito bem feitas. Bom, parece que tem A mais função do pergunta ali. médico é orientar, a opção dela. A gente tem bastante participação aqui, tá todo mundo com muita curiosidade, é um assunto que rende. Bom, a Valquíria tá mandando um parabéns para todo mundo aqui, um abraço pro Dr. Paulo. A Kátia Mari, ela mandou uma outra pergunta. Tenho 47 anos e tirei o útero aos 30. As reações são iguais? Sim. A doutora já até comentou isso, né? O útero, ele não produz hormônios. Ele é um órgão que recebe efeito dos hormônios e é um órgão para gestação. Certo. Então, o fato dela ter tirado o útero, por algum outro motivo, algum mioma, uma hemorragia, não significa que eu tirei o útero, eu preciso tomar hormônio, não. Os hormônios são produzidos pelos ovários. Certo. Então, a hora que ela chegar na idade do climatério, ela vai ter os mesmos sintomas de quem tem no climatério. Ela só não menstrua porque ela tirou o útero, entendeu? Mas ela vai ter os mesmos sintomas, porque na verdade, né, os sintomas são decorrentes da parada, da diminuição de produção de estrogênio pelo ovário e não pelo útero. No caso dela, como a doutora também já tinha comentado, no caso dela, a reposição hormonal fica até um pouco mais fácil. Mais fácil. Porque quando você tem o útero, né, foi o que a doutora falou, ela tem que usar um hormônio que é o progestágeno, que é para prevenir até um câncer de endométrio. Se ela não tem útero, esse hormônio ela não vai precisar usar. A Rosângela Monteiro está perguntando o que é estrogênio conjugado. Estrogênio conjugado, até por sinal ele não está sendo encontrado mais pronto, né, só manipulado, ele é obtido da urina da égua grávida. É um conjunto de estrogênios, tá? Tem um estrogênio que é próprio da mulher e tem os estrogênios da égua, certo? Por isso que eles chamam estrogênios conjugados, certo? É um hormônio que foi um dos primeiros a ser feito. Muito usado anos e anos. Por sinal, excelente hormônio que infelizmente saiu do comércio. Entendi.
Bom, a Isabel Brandão mandou um depoimento aqui, ó. Entrei na menopausa aos 50 anos, hoje tenho 54. Fiz reposição hormonal durante 1 ano, engordei 12 quilos, parei de tomar. É comum isso acontecer? Pode acontecer de engordar? Todo Ótima mundo pergunta, diz mas é, que é hormônio. Eu acho que é uma hormônio que queixa, engorda. né? Mas não Mas é hormônio. não é hormônio, É a menopausa. muito pelo contrário, é a Entendi. menopausa que engorda. Certo? Só se esse hormônio não estava na dose certa. Se ele tiver fraco, ela vai engordar também. Na verdade, todos nós, sendo homens ou mulheres, né, assim, com a idade a gente a tendência a gente vai engordar. É, Porque vida sedentária. cai o nosso metabolismo, que é o gasto de energia que a gente tem para viver normalmente. Agora, quando a mulher entra, quando ela para de produzir esse estrogênio, o metabolismo cai muito mais acentuadamente. E coincide que ela começa a tomar o hormônio. Ela vai acreditar aí ela que- engorda, Nossa, ela acha que é o hormônio que está engordando, mas não é. Não, É a queda do metabolismo que o climatério faz. e tem inclusive algumas mulheres que quando começam a usar estrogênio, elas emagrecem. Porque melhora o metabolismo. A falta de justamente. informação também pode levar as mulheres a não se tratarem, não fazer o tratamento, porque com medo de engordar, Porque acha acreditando que que é o vai hormônio. engordar, não é o hormônio. E o tratamento, uma dúvida que a gente está falando da reposição hormonal, né? Ele é por um período ou não? A mulher ela vai fazer pro resto da vida essa reposição hormonal, porque ela já não tem mais. Como que é o tratamento, assim? A duração dele? Você quer responder? Eita. Isso é muito controverso. É muito discutível. É o na seguinte, literatura. alguns países adotam 5 anos. Por quê? Porque o risco de câncer de mama começa a aumentar depois de 5 anos e é um risco muito pequeno. Aqui no Brasil, o consenso de 2014 colocou como 10 anos, certo? Mas, na verdade, e vários autores, vários professores em congresso, tudo dizem, se a mulher está bem com o hormônio, se ela está sendo avaliada periodicamente, se ela faz mamografia todo ano e se os benefícios estão maiores que os riscos, não tem que parar cedo, pode ir continuando. A gente tem pacientes usando há 15 Eu anos, tenho 20 pacientes há mais de anos. 15 anos usando, Então é justamente isso. Tá? mas tem que acompanhar. Porque Também. com o maior tempo de uso, podem aumentar alguns riscos. Fazendo o acompanhamento certinho, indo ao médico, fazendo os exames que tem que fazer, você vai poder protelar isso e manter a qualidade de vida dela melhor por mais tempo. Tem mais um comentário aqui da Dora Alves Tomás. Passei pela menopausa, os calores incomodam bastante, mas preferi não usar hormônio. Achei ótimo parar de menstruar. Minha mãe e 2 irmãs entraram na menopausa aos 34. Eu entrei aos 48. Minha avó tem 101 anos. E é comum também algumas mulheres optarem pelo não tratamento, né? Por não... Bastante comum. É o que eu disse. A função do médico é fazer a orientação. A opção sobre usar ou não é da paciente. Certo? Entendi. Ela falou, aos 34 anos é muito cedo. Muito cedo. É, a É irmã muito e a cedo, não mãe. é o comum. Isso é exceção da exceção. E a né? avó ter vivido até 101 anos, 101? Isso. Isso E depende provavelmente- muito Da da qualidade de vida e das atividades dela também, né? Provavelmente na época que a avó estava no climatério não existia essa reposição hormonal. É. Então, quer dizer, ela passou muito bem, sobreviveu, tá com 101 anos sem ter feito reposição Devia ser uma hormonal. pessoa muito ativa também. Entendeu? Uma alimentação adequada, fazer atividade Exercício. física, exercício, mente boa, cabeça boa, entendeu? Então tudo isso ajudou essa avó. E é isso mesmo, assim, o médico ele vai orientar a opção da paciente, a opção é dela. Eu não quero tomar hormônio, não quero fazer reposição hormonal, eu tenho medo disso, eu ouvi falar aquilo. Você vai tirar esses mitos, tá? E ela não quer, tudo bem, então vamos fazer algumas outras coisas para tentar ajudar nos sintomas. Paliativas. Para ajudar nos sintomas e ajudar também nas outras coisas. Então ela não vai ter o estrogênio para ajudar no osso. O que a gente pode fazer para ajudar no osso? Vamos melhorar a sua alimentação, vamos fazer uma atividade física voltada para isso. Né? Então você vai tentar ajudar de outras formas que não seja o hormônio. Mas a decisão sempre é da paciente. Entendi. Tem mais participação aqui. A Roseli Souza. Olá, boa tarde. Eu fiz esterectomia total e faço reposição com nativa. E tenho vários cistos nos seios. Eu continuo fazendo a reposição mesmo a ginecologista pedindo para parar. Mas o especialista me disse que não há problema nenhum. Estou para fazer ultrassom complementar, já tenho 50 anos. Cisto de mama é benigno, não tem problema com o hormônio. O que pode acontecer é de dar mais dor na mama, mas para isso existem opções como a vitamina E, que melhora a dor na mama.
Pode usar sim, o cisto não contraindica. Aliás, doenças benignas da mama não contraindicam o uso de hormônio. Quem não pode usar hormônio é quem tem ou teve câncer de mama. Aí é contraindicado. Certo. E quem tem na família, entendeu? Tem ela que não teve, não tem. Aí ela tem que ser com mais cuidado, mais critérios, né? criterioso. Mas é justamente isso. O cisto não vai virar um nódulo ou um câncer. Né? Diferente de um nódulo, de uma lesão pré-maligna que o tumor poderia acelerar, que o hormônio poderia acelerar. Mesmo um cisto é importante acompanhar. Sim, mas é benigno. É. A única coisa é que ele causa dor. Se for muito grande, às vezes ele cresce muito, tem que funcionar para melhorar a dor. Tá certo. Bom, a Cláudia Marques está perguntando quantos anos duram os sintomas da menopausa, no caso do climatério, né, em média. Também é variável. Depende do uso do hormônio ou não. A paciente que não usa hormônio, por exemplo, depois de uns 3 a 5 anos, os sintomas principais, o principal, que seria as ondas de calor, elas param, certo? Agora, com o hormônio, cessa antes, né? Tem gente pouco que tempo. Começou a ter sintomas, já começou a tratar, ele vai passar muito bem, não vai sentir nada. É aquela que optou por não tratar, a tendência é que depende muito da sensibilidade pessoal também, mas normalmente uns 5 anos ela vai diminuir muito. Pode não sumir totalmente. E outra coisa, não é porque a paciente que não usa não está tendo sintoma que as outras coisas não vão acontecer. Tá? As alterações metabólicas, ósseas continuam acontecendo, mesmo sem ela ter onda de calor. A senhora já até comentou aqui que uma primeira consulta, né, quando a mulher está nessa fase, ela dura 1h30, 1 hora. Mais ou menos. E assim, para fazer essa avaliação, né, do que ela precisa para o tratamento. Mas tem outras queixas, né, que as mulheres têm, de repente elas não têm uma coragem, fica à vontade para falar. Que são ausência de orgasmo, dor na hora do ato, essa falta de excitação por causa do ressecamento. É ali no consultório também que ela pode ter esses sintomas, esses problemas amenizados, essa orientação. Sim. Então, eu acho que hoje em dia as mulheres elas estão mais abertas a falar sobre esse assunto. Pelo menos com os médicos. Sim, elas falam, elas se queixam quando tem e elas pedem a nossa ajuda. E uma queixa bastante comum a diminuição da libido, porque o ovário produzia testosterona também, que é o principal hormônio que dá a sensação de libido, né? E de desejo. Então, tem essas pacientes, você pode associar uma testosterona na terapia hormonal, melhora bem essa parte sexual. Elas se abrem sim, né, Paulo? Hoje em dia elas estão se abrindo. E tem tratamento, né? Tem. Hoje esse tabu já caiu bastante. Antigamente as mulheres tinham mais receio de tocar nesse assunto de sexo, hoje não. Hoje elas estão mais abertas a falar sobre isso e elas vêm pedir ajuda mesmo. E a gente tem ajuda para dar. Isso é muito importante, né, para a mulher, né? Bom, as perguntas aqui da internet agora acabaram. Bom, vocês poderiam dar então algumas dicas, né, para as mulheres, para o dia a dia, para ter uma melhor qualidade de vida mesmo, né, durante esse período que para muitas é muito difícil, né? Eu acho que o mais importante, acho que a gente foi o que a gente falou aqui, mas o mais importante é estar se informando, né? Não acreditar muito nos mitos, né, nas histórias de que isso vai fazer isso vai causar aquilo, né? Poder ter o seu ginecologista. O ginecologista ele é o médico da mulher. Sim. Então ele não está pensando só na questão ginecológica. Então ele vai estar avaliando esse climatério, ele vai estar pensando em colesterol, em triglicéridos, em infarto, em derrame, em trombose, em cognição, ou seja, tudo isso que o estrogênio faz, né? Existem trabalhos publicados mostrando uma maior incidência até de Alzheimer, né, em pacientes que não fizeram a reposição hormonal. Então, tudo isso o ginecologista vai estar acompanhando. Eu acho que, então, a dica é essa, ter e não esquecer de novo aquilo que eu falei, né, a questão de alimentação e de atividade física. Eu acho que é o tripé. Não adianta ter só a questão do tratamento medicamentoso. Se não tiver, vai melhorar uma parte, mas não vai melhorar tudo. Então, tem que ter a orientação alimentar, reeducação alimentar e atividade física. E assim, uma pergunta pessoal. Mulher mais jovem também já tem que se preocupar no futuro, já ter uma vida mais saudável, pensando já nessa menopausa?
né, ter um acompanhamento anual, pelo menos, Eu acho que com toda médico. mulher deve ter um acompanhamento anual com ginecologista. É importante que a mulher faça suas prevenções periodicamente, mesmo não estando ainda na menopausa, certo? E ter uma qualidade de vida boa, como o Paulo disse, alimentação, atividade física, tudo isso influencia. Por exemplo, na parte óssea, a ingesta de cálcio é muito importante. Se é uma pessoa que desde a criança, desde a infância não toma leite ou não come derivados, ela já vai ter um fatorzinho já não muito bom para a massa óssea. Então, ao contrário de outras pessoas que têm uma alimentação saudável e rica em cálcio. Essa história do leite existe muito mito também, né? Também. Então, que nem teve agora esse mito que não é para tomar vacina, né? E aí vocês viram o que agora tá acontecendo não é para tomar leite. o que está acontecendo com o sarampo lá na Amazônia. Então, essa história do leite criou-se muito, o leite virou um Vilão, né? vilão. Eu e e a não é. Tati, a gente é meio fã de leite. É. a gente- E não é assim. Todos nós, com a idade, seja homens ou mulheres, nós vamos perder massa óssea. Então, quanto maior for o seu pico de massa óssea, quando você perder, você vai manter um mínimo saudável. E o pico de massa óssea, por exemplo, na mulher é na adolescência. Então, essa criança, que nem a doutora Lúcia falou, que continuou comendo leite, derivados do leite, e que fazia atividade física, que ajuda a depositar esse cálcio, a mineralizar esse osso, é fundamental. Né? Então, esse adolescente ter uma alimentação adequada e fazer ingesta de cálcio e fazer atividade física, ela vai ter uma massa óssea melhor. Quando ela estiver no climatério e na menopausa, mesmo perdendo, ela vai conseguir manter um mínimo que ainda é saudável e que não é uma osteoporose. Então, né, não é, por exemplo, como você falou assim, na sua idade, que você é nova, você já vai se preocupar com osteoporose? Não. Você já vai se preocupar com menopausa? Não. Mas você vai se preocupar com qualidade de vida e com vida saudável. E isso é desde criança. Gente, foi muito esclarecedor, né? Tiramos algumas dúvidas dos internautas, dúvidas nossas aqui. E eu quero agradecer vocês por disponibilizar o tempo, vir gente até agradece aqui pra também. A gente gente falar. agradece o convite, estamos às ordens. E se vocês tiverem, assim, a gente deixou as dicas, mas se vocês tiverem alguma outra consideração, achar importante deixar aqui um recado, alguma coisa sobre o assunto, fiquem à vontade. Não, o mais importante de tudo é fazer acompanhamento com o ginecologista, porque o ginecologista, como o Paulo disse, é o médico da mulher. E não só nesse período de climatério, tá? Desde que a mulher comece a sua vida sexual, ou até antes, eu acho que ela tem que ter acompanhamento rigoroso com o ginecologista anualmente. Eu acho que isso é importante, faz parte da prevenção de várias doenças e principalmente prevenção de câncer, tá? E o tratamento hormonal com orientação médica. Isso aí, perfeito. A gente isso. falou tudo. Que bom, Obrigado. obrigada, gente. Até a semana que vem, temos nesse mesmo horário outro programa da Revista Bem-Estar. Obrigada, até a próxima semana.